essa oportunidade de podermos falar sobre o programa Conect Capacita, né, o Bolsa Futuro Digital, como ele é mais conhecido, e tentar aqui nessa oportunidade trazer mais conhecimento do que é o programa, do que são, né, os programas dessa natureza, explicar um pouquinho mais, porque eu entendo que esse programa e os programas semelhantes a esse podem trazer grandes benefícios aí e oportunidades para vocês, não só para quem a gente está formando, mas principalmente para quem pode se utilizar, né, se beneficiar dessa capacitação, dessa formação qualificada. Então, a dinâmica que a gente pretende implementar, ela é simples. Eu vou tentar ser o mais breve possível para explicar mais o que é o programa com uma abrangência nacional, né? Mas que no nosso caso afeta ao CEPED Bahia, Minas Gerais e Sergipe. No caso aqui eu vou focar nas questões da Bahia e depois explicar um pouco mais sobre o que é a parte realmente onde a gente interage, onde a gente pretende interagir com as empresas. Então, qual o papel do programa e qual o papel que a gente gostaria que as empresas exercessem. Então, acho que a gente pode dividir em dois blocos, Renato, aí fica a seu critério. Quando eu falar das questões gerais, para que tirem dúvidas do programa como um todo, né? E depois da questão específica dos desafios tecnológicos, que é isso que é a parte que mais afeta, né? E mais impacta as empresas. Pode ser dessa forma? Acredito que sim. Tá bom, Pronto. E sim. aí, acho que a dinâmica, né? As pessoas podem levantar a mão já para garantir a oportunidade na fila, né? E seguir a fila por ordem de pessoas que se manifestarem. Aí, na hora que abrir para as perguntas, já temos as pessoas com as dúvidas referentes a qual ponto a gente eventualmente for passando. Tá bom? Podemos ir? Pode sim. Pronto, então vamos lá. Eu vou fechar minha câmera aqui, só porque eu vou passar lá para a apresentação e para otimizar a link, né? Muito bem. Enxergam a apresentação? Ok. Ok. Então, esse é o Bolsa Futuro Digital, é um programa de capacitação e formação acelerada, não é? Ou seja, não é um curso de longa duração, não é um curso regular, um curso técnico, um curso de graduação, é um curso de formação bem curta, baseado sempre no PBL, né? No ensino baseado em problemas, em projetos, e é uma execução, né, do CEPED, de um programa que é financiado pelo MCTI, dos chamados Programas Prioritários de Interesse Nacional, os PPIs, que vem do financiamento das empresas que são beneficiadas pela lei de TIC, ou lei de informática. Né? Uma parte é reservada para esses programas têm coordenadoras para executarem esses programas prioritários. A Softex Nacional é uma das coordenadoras credenciadas, né? Tendo a FACT como a fundação que administra os recursos, e as executoras apresentam projetos, né? Sempre voltados para a questão da área de TIC. No nosso caso, é sempre formação, a gente sempre trabalha com a formação na área de TIC. Existem outros programas que eu vou mencionar mais à frente. Esse é um, né, de um programa mais inclusivo, um programa que tem um público-alvo específico, né? Mas uma estrutura que pode trazer grandes benefícios para vocês. Então, nós temos o Ministério como o grande chancelador desse programa, né? Com a coordenação da Softex Nacional e a execução de 3 instituições. Para esses estados aqui, o CEPED, a Softex Pernambuco e o HBR. E vou mostrar isso na apresentação. Bom, isso dito, né, o que esse programa traz? Traz uma formação em 2 trilhas, né, divididas em front-end, desenvolvimento front-end, e back-end. Né? Então, é uma formação
específica para essa modalidade, né? Não é full stack, então eles escolhem entre um e outro, mas claro que no perfil desses alunos e dos instrutores e monitores há competências outras que não as exigidas pelo programa. São divididos nessa parte de formação em 6 módulos, né? Sendo um módulo por mês, 2 aulas, 2 encontros presenciais nos polos de desenvolvimento. No front-end, React, né, a carga presencial é sempre de 144 horas, essa é a carga total da formação, do período de formação, a gente chama de primeira fase, né? E a parte de back-end, tá? Com Python, Ruby e JavaScript. Então, essas são as competências principais que o programa atende, né? E trabalha as outras, né? Claro, dependendo do que a gente vai ter na segunda fase como demanda. Mas o básico de ser reforçado são essas linguagens e tecnologias. Os conteúdos que são básicos, né? Lógica de programação, o Node, no Ruby, lógica de programação também, todos eles, né? Em Python também, a orientação ao objeto e as demais, né? On Rails e as demais ferramentas e conhecimentos necessários para que essa formação permita, né, que, ao final dela, todos os que estejam habilitados possam participar do desenvolvimento de soluções enviadas por empresas ou instituições. Né? Deixar claro que não é só uma empresa, pode ser uma associação, pode ser um sindicato, pode ser um instituto, pode ser uma universidade, enfim, uma prefeitura, qualquer CNPJ que tenha um desafio que envolva desenvolvimento de software. São 6 horas aulas semanais, durante 6 meses, 24 semanas, e aí a parte que eu já começo a destacar, que é a principal para nós, são os chamados 3 meses de residência. Nesse caso, nós não temos um programa enquadrado como residência, né? Tem uma fase de resolução de desafios tecnológicos, mas é comumente chamado como uma residência. Eu vou explicar isso mais adiante. Os números globais disso, né, são de 10 mil treinandos ou capacitandos no Brasil inteiro. Tá? Um programa que o Ministério lançou no dia 22 de maio desse ano, e, portanto, a gente está na primeira fase, né, naqueles 6 meses de formação desse pessoal. Eles recebem uma ajuda de custo, né? Simbólica, mas é uma ajuda de custo, para os 3 primeiros meses de formação, nos 3 meses seguintes, um outro valor de bolsa, e nos 3 meses, para resolver os desafios ofertados pelas empresas, eles recebem uma ajuda de custo maior. Né? E não há exigência de trabalho presencial. Ele pode ser presencial, pode ser online ou pode ser híbrido, a depender da característica de cada desafio apresentado. Né? Porque desenvolvimento, a gente precisa, de um lado da empresa, né, os usuários-chave, enfim, alguém para fornecer as informações, ou se for uma coisa muito simples, os documentos para isso, mas é recomendado que alguém acompanhe. Tá? Então, essa é a questão das remunerações. Essa é a questão das remunerações. Os locais, né, estão aí espalhados no Brasil. Né? Nosso caso é aqui, Sergipe, Bahia Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Aí o pessoal de Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Pará, Goiânia, salvo engano, e o HBR, né, com o Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro, salvo engano, também é de Pernambuco, mas eu tenho que confirmar. Mas, enfim, né, o que nos interessa aqui é a parte da Bahia. Aqui estão os parceiros, então, para vocês entenderem regionalmente, né, quem é que nós temos como parceiros aqui no nosso estado, que são o IF Baiano e o IFBA. Por quê?
porque esses institutos, né, e foi um desejo do Ministério, que a gente, por conta do público-alvo que nós temos, nós tivéssemos os institutos como parceiros, porque eles são acostumados a trabalhar com jovens, a prioridade, né, o público-alvo que se demonstrou mais presente são os jovens, era isso que a gente esperava, né? E os institutos federais fazem o trabalho desde o ensino técnico integrado ao ensino médio até as pós-graduações. Então, eles têm, além dessa característica, uma capilaridade muito grande, que é o que nos interessa. Então, hoje, nessa primeira fase, né, nesse primeiro ciclo que nós temos de formação, nós temos o IF baiano em Catu e Valença, temos o IFBA em Salvador como polos, tá? Em Ilhéus, em Porto Seguro e em Vitória da Conquista, isso para um primeiro ciclo. Esse ciclo vai se repetir. O programa tem 2 ciclos de formação e resolução de desafios. Portanto, o que a gente está conversando agora tem oportunidade para esse primeiro ciclo, né? E no segundo ciclo, que deve se iniciar a partir de março do ano que vem, os editais sendo preparados, para a gente ter as formações, e aí pode ter repetição de cidades e acréscimo, com certeza, de outras cidades e outros parceiros. Então, a localização dos parceiros é para cada área de empresa, né? Se for ter uma presença física, fica mais fácil identificar para onde a gente vai alocar essa resolução de desafios. Mas, por se tratar de um estado muito grande e o advento de que é possível resolver remotamente, a ideia é adequar o perfil das equipes para cada desafio apresentado. Aí está, pronto, agora para confirmar, né? Softex Pernambuco, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Goiás, Bahia, Minas Gerais, Sergipe conosco, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal com HBR. Então, isso, Renato, para a questão de âmbito nacional, né? É interessante que as associações, né, tenham os contatos, como você fez conosco, para que possam promover encontros como esse de esclarecimentos e aproximação e conhecimento maior do programa, né? E aqui a gente espera também, sob nossa batuta, né, encontros semelhantes com a diretoria de Minas Gerais e de Sergipe também. A Bahia saiu na frente nesse quesito. E agradeço novamente. Próxima semana a gente vai estar lá na reunião de conselho, viu, Aguinaldo? Aí eu vou provocar lá o presidente de Minas e de Sergipe. Falar com eles. Maravilha. Pronto, a gente já esteve lá, né? Na reunião foi de diretoria, né, Renato? Isso. Mas aí, ali talvez não tenha ficado uma coisa... porque vários assuntos, né? Então acaba se perdendo. Ali foi mais institucional, né? Então, eu acho que esses encontros são importantíssimos para a gente esclarecer melhor. Eu vou abrir minha câmera, assim como a gente havia combinado, né? Para a gente tentar atender as eventuais perguntas, né? Eu só finalizo aqui com um esclarecimento, que depois eu vou entrar no aspecto específico dos desafios, mas é importante, né, que a gente entenda que o programa ele remunera esses capacitandos. Portanto, tanto na fase de formação, chamada fase 1, quanto para resolver os desafios tecnológicos, os custos de remuneração, né, desses bolsistas é do CEPEV. A empresa não tem nenhuma obrigação, né, de ofertar qualquer tipo de remuneração ou qualquer tipo de outro acessório, né, de outro valor acessório. Claro que isso é particular da empresa. Também não é proibido, por exemplo, que durante um processo de resolução de um desafio, a empresa identifique alguém com perfil que seja adequado para trabalhar naquela empresa. E aí ela possa fazer um complemento para já aumentar, né, o período de testes, ou dar algum tipo, né, usar isso como um próprio processo seletivo, mas também não há obrigação. A parte que é muitíssimo importante para nós
é que a gente conclua o propósito do programa, que é fazer uma formação e fazer com que esses formandos tenham acesso a questões reais, né? Então, aí a gente adianta que não efetivamente não venham a concluir os desafios, né, em tempo hábil, que a gente possa fazer com que essas pessoas fiquem disponíveis a critério da empresa para continuar e concluir esses desafios. Ou que a gente verifique, né, o porte e a necessidade, oferecendo desafios menores. Então, desafios mais simples para testar, né, testar as pessoas, mas que tenham algum ganho. Desafios mais complexos, escolher uma parte, porque com 3 meses a gente não consegue, mas vocês podem testar, né, essas pessoas sem custo, sem ônus, né, para a empresa, e depois fazer a utilização disso da forma como achar necessário. Mas eu acho que fica isso para as perguntas iniciais e depois eu detalho aquilo que não foi perguntado e eu achar relevante. Estou aí à disposição. Alguma pergunta, Renato? A minha parte, não. Se alguém quiser perguntar aí, pessoal, só levantar a mão aí, tá? Então, já falar no microfone também. Isso. Então, pode seguir, Magrão. Pronto. Então, vou voltar para lá, vou fechar aqui a câmera novamente e vou lá para a apresentação. Então, vejam, como eu disse, a parte que nos interessa, né, e acho que é o interesse da empresa, principalmente na segunda fase. O que é a segunda fase? Esses alunos fazem uma formação, né, alguns já com conhecimento adquirido, mais maduros, outros com conhecimentos básicos, e o programa ele estrutura equipes, né, para estarem resolvendo esses desafios. Então, sempre coordenada por aquele mais experiente, né, com maiores conhecimentos e com participação de outros com menor conhecimento, para que a gente possa cumprir o papel inclusivo desse programa, né? O Ministério, a ministra em particular, fez um pedido que foi atendido, né? Colocou uma condição importante, que é o aumento da presença das mulheres na área de TIC, né? Porque além de termos, né, um número de profissionais que ainda não são suficientes para atender as demandas do setor, é importante também que a mulher esteja presente com as suas capacidades, com suas habilidades, e, em certa medida, são diferentes, né, e aprimoradas com relação aos homens, em alguns casos, né? Então, a gente tem que ter diversidade, a gente precisa da diversidade de características que são muito importantes, né? Não são só as competências de aprendizado, né? Não é só aquilo que a gente tem na parte cognitiva que vai trazer o aspecto técnico. Existem outras e muitíssimo importantes, que são as habilidades socioemocionais ou as competências transversais, soft skills, né? E a gente precisa da diversidade para poder ter resultados melhores e ter né, uma massa crítica de pessoas preparadas para atuarem no setor com competências cada vez mais adequadas. Então, a ministra fez e a gente está procurando cumprir. Claro que é um desafio e a gente sempre pede, né, o apoio de todos e todas para que, inclusive nos processos, quando a gente estiver fazendo a divulgação, pelos canais que tiverem, reforçarem essa necessidade, né? Temos que cumprir um vácuo, né? Uma lacuna de profissionais, mas esses profissionais, além dessa lacuna como número absoluto, a gente precisa também ter uma diversidade para que as competências de cada ente, de cada profissional, sejam as melhores e o setor, assim, acabe com um ganho maior. Então, essa segunda fase, né, essa fase de preparação, desculpe, de formação, ela passa por avaliações que não é só uma prova técnica, tem várias, participação, liderança, participação nas atividades, cumprimento de prazos, enfim, a gente usou na metodologia o máximo de
possibilidades para avaliar todas as características das pessoas que estão sendo formadas aqui. E isso, né, claro, no final tem uma avaliação técnica imprescindível, com peso maior, mas não é a única. Isso precisa ficar claro também. Terminada essa fase, a gente precisa ter os desafios colocados, né, anteriormente, para que a gente já faça a curadoria, né, e prepare as equipes, enfim, os orientadores, para que eles já estejam direcionados para os desafios que estejam sendo ofertados. Né? Vocês vão receber o perfil, o currículo dessas pessoas, mas a responsabilidade maior aí, né, como nós detemos mais conhecimento de um período de 6 meses, o programa, né, acredita e prega e aplica, e quem conhece melhor, quem fez o melhor processo seletivo, né, poderíamos ser nós. Então, é um voto de confiança que peço aqui a todas as empresas e que a gente vai tentar alocar da forma mais adequada possível para que vocês tenham os objetivos dos desafios atingidos. Então, essa fase, e por isso a importância, Renato e demais colegas, de a gente precocizar essa inclusão dos desafios, tirar as dúvidas, né, e integrarmos mais esses nossos dois ambientes, para que na hora que os desafios forem iniciados, né, a sua resolução, a gente já esteja maduro com relação a tudo o que vai acontecer, né, quaisquer dúvidas estejam sanadas. Então, nessa segunda fase, como disse, eles vão estar disponíveis com uma coordenação de um mais experiente, e dentro do programa a gente fez uma solicitação, a Softex está aguardando, né, uma concordância, uma aprovação, mas a gente já experimentou monitores, que são alunos mais experientes, que estão dentro dos institutos federais, e que ajudam, né, no complemento dessa formação. Então, lógico que o encontro presencial não é suficiente, a gente precisa de um trabalho extra, e a experiência que fizemos em Sergipe, né, que Sergipe nos ofertou, foi muito, muito positiva, e por isso a gente pediu para que isso fosse incorporado ao programa. E, além disso, os instrutores, que são professores, a maioria da própria rede federal, né, com capacidade, com competência, com experiência, eles vão supervisionar o trabalho de execução. Então, vejam, nós temos aí uma equipe executando, um coordenador mais experiente, um monitor que vai acompanhar a execução e contribuir também, né, e um instrutor. Isso permite também, como foi colocado ali, né, a questão de outras que não estão no espectro fundamental da formação, mas que outras áreas, né, como cybersecurity, por exemplo, citada ali, possam ter, né, o desenvolvimento abrangendo algumas dessas soluções. Aí a gente vai precisar, de fato, de experiência de monitores e do próprio instrutor para poder contribuir na solução do desafio. Então, inicialmente, essa é a explanação do que a gente precisa. E a forma como a gente vai implementar, e Renato já experimentou, porque já cadastrou, e agradeço aí, Renato, um desafio de sua empresa, né? É através de uma plataforma, que eu vou falar muito rapidamente, mas que eu vou enviar até sexta-feira. Renato, se você me permitir, eu vou encaminhar para você, e nas redes internas, nos seus canais internos de comunicação, você replica. Pode ser assim? Tudo bem, claro. Ele está aqui, quem ele conduz. Pode sim. Claro, Kília. Aí eu compartilho manuais, passo a passo, vídeo com o passo a passo colocado em tela, né, e um canal que vai estar aqui de comunicação com a pessoa responsável. Então, essa plataforma é Redes, não é aqui a proposta que vocês tenham conhecimento agora disso, é só para vocês terem uma primeira ambientação, né? Então, os desafios não são enviados por e-mail, não são enviados por outra forma que não a plataforma Redes. O que pode ser interessante aí, Renato, para vocês, né, para entenderem
e avaliarem a participação, né, efetiva, né, a adesão dos membros das empresas da CESPRO, ou do Sindesped, né, por exemplo, ou quem mais esteja ligado a vocês, ou partícipes da rede de vocês. É importante que cada instituição, FEComércio, quem puder contribuir, vai ser interessante para que haja um ganha-ganha, né? Uhum. Mas aí vocês avaliarem, né? A gente tem tantos associados, quantos ofereceram desafio, e aí verificar como é que a gente pode aprimorar os instrumentos de adesão a propostas como essa. Tá? Então, é só uma sugestão, mas aí sim, você tem uma relação aí das empresas que enviaram desafios e, e a gente trabalha aí a profundidade disso. Isso é só quantitativo, mas, claro, na medida do interesse, qualitativo também, né? Tipo grau do desafio, resultados, né? Grau de satisfação, que a gente vai tirar pelo Redes, mas é importante você ter como associação, né, ofertando essa oportunidade, né, que isso seja medido. Então, o desafio, né, são problemáticas, né, são questões da empresa, da instituição, que são resolvidas nesse modelo, né? Nós podemos chamar de quase, né? Mas não especificamente uma inovação aberta. Você está oferecendo um problema, uma resolução de um problema interno na área de desenvolvimento de software, né? E isso não é com uma equipe interna. Então, você está oferecendo, poderia ser uma startup, poderia ser um instituto, um centro de pesquisa, mas nesse caso, né, são essas pessoas desse programa. Os usuários podem participar de um desafio, aí usuários, vocês, empresa, né, submetendo o projeto, né, a proposta, comentando, fazendo comentários dentro da própria plataforma, fazendo os likes, né, ou gostamos, estamos satisfeitos, não estamos, e colaborando com as ideias. Então, as empresas podem, dentro das suas ideias, né, aprimorar isso dentro da própria plataforma, tá bom? Então, isso, talvez a gente faça um encontro de capacitação, Renato. Talvez não, a gente vai fazer. Mas eu aqui faço um convite para, por exemplo, Kília participar, porque aí ela pode ser o ponto focal da CESPRO, né, em caso de dúvidas, e aí as dúvidas que ela não sanar, ela passa para a nossa equipe, para a gente poder ter Já aí... temos até aqui, vai, Aguinaldo. O Marcelo, lá de Feira, ele falou que o Ah, Breno, da Conexa, que também é associado nosso aqui, e parceiro lá perfeito. de Feira, disse que já tinha feito a propaganda do Redes para o Marcel e, inclusive, já usou e gostou. E ele está interessado que futuramente os devs, acho que ele teve alguma dificuldade. Se quiser falar aí, Marcel, fica à vontade. Viu? Pode falar, Marcelo. Eu até tinha esquecido que eu tinha me cadastrado, mas tem algum tempo, uns 4 meses, 6 meses. Breno do Conex, ele usou esse programa e gostou do resultado, né, que obteve aí com o pessoal, com as entregas. E o que eu coloquei é que a gente tem um perfil, assim, a gente costuma contratar estagiários, especialmente da UFES, IFBA aqui também, né? E a gente tem uma boa experiência deles continuarem aqui conosco. Praticamente toda a nossa equipe de dev começou assim. E hoje a gente tem plenos, sêniores aqui, enfim, a gente tem um... Mas eu não consegui cadastrar minha proposta, meu desafio, no caso, né? Não tem uma opção aqui, um botão, alguma coisa para cadastrar meu desafio. Pronto, Aí eu não tinha Marcelo. contato com ninguém na época, o Breno também não teve, eu também esqueci de falar com ele e ficou por isso mesmo. Pronto. Vamos lá. Primeiro, agradecer, né? O Redes é um spin-off do próprio CEPED. Foi um projeto desenvolvido internamente. Hoje está com uma startup que administra, né? E que a gente utiliza no âmbito desses programas. Aí, como você pode ver, né? Alguns dos desafios que estão aí. Então, no final da apresentação, você vai ver que tem um link, que são dois ambientes, né? Onde você faz um para usar a comunidade, né, e o outro para cadastrar o desafio especificamente. Mas pode ficar tranquilo que no final tem o link para cadastrar, que cai num formulário. E de novo, né, até sexta-feira no máximo, todo o material orientador vai estar aí com Kília e ela compartilha.
Aí vocês fazem com mais segurança. Mas se quiser sofrer um pouquinho mais, como o Renato foi autodidata, né? Já cadastrou o desafio, correto, Renato? Aham. Cadastrou-se como usuário e cadastrou o desafio. Então, eu Espero falo isso. que tenha feito certo. Não, já deu. Eu confiro lá. Beleza. Tá? Mas agradeço aí até as referências. A ideia é essa mesmo, Marcelo, é que vocês possam, né, ter mais uma oportunidade. E acho que a mais interessante nesse aspecto é que você pode testar esses futuros estagiários, né, sendo remunerado pelo programa. Você apresenta, é como se você estivesse usando isso, ou vocês, né, como um processo seletivo. Ó, se alguém for interessante, contrata, né? Se não for, pelo menos tem uma solução ou parte de uma solução desenvolvida e disponibilizada para vocês. Entendeu? Então, esse é o propósito. E como esses alunos normalmente são já são egressos dos institutos, ou estão cursando universidade, a gente tem profissionais que são egressos, inclusive, de curso superior. E veja que eu estive em Sergipe e, numa das turmas que eu visitei, tinha um professor do Senai. Tá? E o professor do Senai estava ali porque ele já usava algumas ferramentas, ele não é da área de informática, mas ele usava Python, já usava algumas coisas dentro das áreas de atuação dele, e ele estava ali aperfeiçoando a formação dele, né? Então, você tem um público bastante diversificado nesse programa, né? Que eu tenho a responsabilidade de ter a coordenação geral. Mas esse público maior é esse perfil mesmo, esse que já tem uma formação técnica, já atua na área, ou tem a formação na área e está se aprimorando, buscando essa oportunidade. Então, os alunos, não são alunos, né, os treinandos ou capacitandos, eles estão olhando com muita ansiedade as possibilidades que podem surgir a partir desses desafios apresentados. Então, é um ganha-ganha mesmo, né? O impacto social que a gente espera é grande, é ter pessoas que saiam de um curso de formação regular e encontrem oportunidades no mercado, os nem que saíram, mas não conseguiram se ocupar, e aí fazem uma reciclagem das habilidades, né, e dos conhecimentos para poder tentar uma nova recolocação. Então, esse é o impacto que a gente espera. O verdadeiro impacto não é a formação, né? É a tentativa de dar mais condições para que essas pessoas, na sociedade, tenham novas oportunidades e estejam melhores preparadas. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, os usuários, né, podem aí, como o Marcelo colocou, Renato também, e Breno, salvo engano, é o do Hub lá, Marcelo? Isso, exatamente, Breno do Hub. Eu até ia responder Pronto. aqui no comentário, né, que eu entendi mais ou menos o conceito do projeto, Breno também, como eu falei, fez uma boa propaganda. Eu só não consegui ser tão feliz quanto ele, quanto o Renato, de cadastrar meu desafio. Mas aí eu vou ficar esperando o material depois para ver como é que faço para cadastrar meu desafio. Eu faço uma proposta aí para você ficar feliz. A hora que terminar aqui, eu passo o link ali no chat, e aí você tenta ir para o canal correto. Você já está cadastrado, então Fechado. é mais fácil, tá bom? Beleza. Mas, de novo, né? Como eu disse, a gente está aqui falando do programa, do projeto como um todo. Mas a parte que é mais interessante para vocês é justamente essa. A anterior é saber a qualidade, o cuidado que a gente tem, o público-alvo que nós temos, né, que estamos atendendo, para que vocês saibam quem é que vai estar atuando nos eventuais desafios. Então, esse é o link, né, de envio de proposta do desafio. Tem um formulário que depois eu coloco para vocês. Ok? Então, deixei aí um tempinho e vou copiar aqui e colocar no chat também. Nesse formulário, né, pedem os dados pessoais, vamos chamar assim. É muito simples, né? O título do desafio, o prazo, qual é o prazo que se espera para a conclusão. A gente tem esses 3 meses, é quase que
um campo pré-preenchido, no nosso caso, né? Mas se ele extrapolar os 3 meses, aí, claro, a empresa vai administrar da forma como achar mais conveniente. Mas o programa, ele tem que apresentar um resultado ao término dos 3 meses. Isso é importante para as empresas, né, quando estabelecerem os critérios do desafio, né, o escopo e os critérios, que tenham uma entrega, se for total, ou se não parcial, findados os 6 meses, porque eles precisam apresentar algo concreto no programa. É uma evidência exigida para a Softex e, claro, por todos os envolvidos, até chegar no Ministério. Descrever brevemente o que é o desafio, quais são os objetivos, né, que precisam ser atingidos, qual é o problema que está sendo tratado, e uma breve, aqui tem várias perguntas, mas é uma justificativa. Por que, né, vocês precisam desse desafio? Isso aqui é muito mais qualitativo para a gente entender o grau de criticidade, quais são as áreas que o programa está conseguindo atender ou não, né? O impacto para a empresa. Então, ó, se ele não resolver o problema, claro que não é, só estou aqui exemplificando. Para a minha operação, meu call center para. Então, poxa, então, peraí. Veja que a gente precisa analisar direitinho para ver se em 3 meses a gente consegue resolver um problema crítico. Né? Como esse desafio vai contribuir para a sua empresa, né? Ou sua atuação, e como a resolução vai impactar a organização, a comunidade. Por exemplo, uma empresa de comércio muito simples que não tem sequer um portal, né? E a gente aqui está imaginando empresas de pequeno e médio porte que vão nos apresentar, principalmente, né? Por causa do tempo curto para a resolução. Claro que outras podem apresentar, mas o que a gente tem de expectativa são pequenas e médias empresas. Então, indo lá para um lado, né, de uma área comercial, uma empresa de comércio, por exemplo, e varejo. Então, ela aí incluir isso no marketplace, num portal, enfim, colocá-la no ambiente, no mundo digital. Isso pode ter um impacto grande para a organização, porque pode trazer, né, não vou chamar de uma transformação digital, um TD completo, né, uma TD completa, mas uma parte dela. Então, colocar no mundo digital pode ter um impacto positivo para a empresa, né, para aquele CNPJ, nos resultados. Ou para a comunidade, se for um serviço que é ofertado à comunidade. Por exemplo, uma prefeitura com um aplicativo que registre ocorrências nos seus bairros, né? E essa ocorrência caia direto no setor responsável para fazer o filtro e a resolução mais proativa desse problema. Então, isso também tem um impacto positivo para a comunidade, que é atender seus anseios num tempo mais adequado, né, do que o que é atendido hoje. Por exemplo. Então, informações adicionais, né, quem vai se beneficiar do desafio pode ser um público interno, um público externo. Qual será, né, esse impacto mais detalhado? Isso aqui é adicional. Os recursos, né, para implementar uma solução. Olha, ó, eles vão precisar somente de computador e reuniões. Não é hardware, né? Então eu não preciso mandar nenhuma placa, não preciso disponibilizar nada mais que não um computador, que é a estrutura que já está prevista dentro do programa. Então eles podem executar isso a partir do polo, podem executar isso dentro da empresa, ou podem executar a resolução dos desafios de forma híbrida. Então, ou até de casa, né? Existem restrições ou limitações técnicas, dados, escopo, recursos que devem ser consideradas, colocar no formulário. E todos os desafios vão ser acompanhados de um termo. Aí, termo de confidencialidade e o termo de adesão, onde isso já, no termo de adesão, onde já se contemplam todas as questões, né, para que a empresa tenha o conforto de não ter nenhum problema durante a execução desse problema. Então, nós temos um e-mail, né, sobre o Redes. Aí, Marcelo, você é a bola da vez, né, que pode ser direcionado. Temos uma pessoa que, vamos dizer, num segundo nível, ela tem conhecimento para poder elencar dúvidas. Ela é quem vai, inclusive, nos fornecer o material para eu distribuir.
né? Tem a Beatriz, que é a coordenadora de desenvolvimento do Redes, que aí, se a questão for mais técnica, alguma coisa que eventualmente a gente tenha que customizar dentro da plataforma para nos atender, né? Como já foi solicitado a eles, ela é quem vai. Mas os contatos, né, de primeira mão, né, de primeira instância, é por esse e-mail. Não sendo atendido, aí a Leila pode atuar, tá? É a parceira nossa que faz não só para os nossos desafios, né, mas também para vários outros desafios, Embarcatec, o CI Digital, teve uma residência que a gente chama de 36, que ela voltada mais para empreendedorismo, não é solução em empresa, é para gerar, né, novos negócios a partir das equipes. Então, nós temos, inclusive, né, um banco de talentos bastante interessante que a gente pode conversar depois, em como a gente pode contribuir dentro Renato, dos processos seletivos que vocês eventualmente façam, né, de interesse de vocês. Que a gente tem, né, as informações de todas essas pessoas que já passaram por outras residências e que eventualmente podem ser de interesse para vocês. Nesses desafios de agora, são só as que estão no programa, mas para outras necessidades, a ideia né, de usar a plataforma, inclusive, é que a gente tenha mesmo uma plataforma que eu chamaria de uma rede social orientada a propósito, né? Então, pode ser uma rede social que ajude a resolver problemas, pode ser uma rede técnicos e Se tecnológicos. quiser tirar, viu, Adriano? Se quiser tirar aí o compartilhamento para a gente ver as pessoas aqui, fica à vontade também. Pronto. Fica melhor ver Só botar a para câmera. aqui, o contato do coordenador geral sou eu, tá aí, né? Então tem meu e-mail, meu telefone, o WhatsApp, né? O Instagram do CEPED para vocês acompanharem, é interessante para ver as ações, né, aqui no estado. O CEPED é um dos executores, dos principais executores dos programas prioritários. A gente, acho que está indo o CEPED para o 5º programa já, né? Eu, aqui de cabeça, teve uma residência que foi a primeira em Ilhéus, depois essa 36, que foi já para gerar empreendedores, depois teve o Embarcatec, depois o CI Digital, o nosso Capacita, e tem outras que já estão se aproximando aí, né, que devem ser de interesse de vocês também, né, outras que se aproximam. Então, é interessante acompanhar e seguir as redes do CEPED, porque essas oportunidades aparecem, né, com uma certa frequência na rotina e nas redes do CEPED. Tá bom? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Voltar. Agradecido aí, querido. Estou aqui só voltando aqui com a minha... Pronto. Aqui. Nem Photoshop resolve, mas estou aqui. Maravilha, obrigado, viu, Aguinaldo, mais uma vez aí. Pessoal, está aberto aqui as dúvidas, viu? Sandrão chegou aí, já deve remeter um bocado de desafios. Mas Sandro é parceiro das antigas, amigo querido. Gente, se alguém puder abrir as câmeras para a gente tirar aquela foto bonita para redes sociais. Vou fazer uma perguntinha para o Aguinaldo. Bora. Aguinaldo, nesse projeto só encaixa dev? Algum outro profissional que atua junto com o dev, por exemplo, um gerente de projeto, ou um QI, ou um front-end, tipo UX, ele pode entrar no programa também? Veja, primeiro, bom dia, Sandro, bom revê-lo. Nesse programa, tem uma previsão de formação conforme o que foi acordado com a Softex e o Ministério, tá? Então, nesse programa, a gente só tem os devs em front-end e back-end. Os devs, os que estão no programa. Mas, se o desafio exigir algo nesse sentido, não estão no programa, mas podem ser agregados, né, outros atores. Então, pagos pelo programa, só bolsistas
mentores, né, os monitores, que são alunos bem experientes do curso, né, mais avançado, ou até professores, e os instrutores, que têm experiência mais ampla, né, são professores da área de informática. 95% deles são dos institutos federais, então tem outras competências. E os desafios são resolvidos por equipe, como eu disse, né? Acho que você não tinha entrado ainda. E essa equipe ela é formada por um líder que está dentro do corpo de bolsista-aluno, né? Bolsista treinando, um acompanhamento de um monitor, que fará parte do programa, e do instrutor. Então, essa é a equipe que vai estar à disposição para resolver o desafio posto para esse programa. O que eu coloquei também é que, a depender da complexidade dos desafios e do interesse das empresas, a gente pode analisar, né, e verificar se nas outras residências que tivemos, tem profissionais que a gente possa ofertar, mas o programa não pode remunerar. Se a pergunta foi essa, não pode. Aí fica um complemento que eu acho que eu respondi anteriormente. É importante que vocês acompanhem, né, os programas que o CEPED está executando aqui na Bahia. Por quê? Porque a gente já tem um agora de chip design, por exemplo, né? É uma vertente, uma competência e conteúdo programático completamente diferente. Tem de softwares embarcados, né? Estamos submetendo e aguardando a aprovação de um para games. A equipe de desenvolvimento de games não é games só entretenimento, né? É games como gamificação aplicada a todos os setores, e com prioridade para a indústria 4.0. Então, aí a equipe ela é formada de características diferentes, e o programa deve prever profissionais de características outras envolvidos no projeto, que não só os devs, né? E, como disse, né, para outras áreas, como a questão de dados, de cybersecurity e tudo mais, se o desafio apresentar isso, a gente vai tentar procurar, dentro desse corpo de bolsistas, sejam eles instrutores, monitores ou alunos, quem esteja melhor qualificado para poder atuar. Aí, user experience, coisa do tipo, eu imagino que estejam mais concentradas nesses instrutores, tá, Sandra? Mas é importante essa nossa aproximação para trazer as demandas e pensar na construção de novas propostas, porque a instituição, o CEPED, a dinâmica do PPI, é que quem se propõe a executar desenha o projeto. Então, a gente pode avaliar aí, tanto no Sindesp, a CESPRO, enfim, em comum acordo, entenderem qual seria um projeto de formação que atenda uma parte significativa do setor, e a gente tentar elaborar uma proposta e submeter ao Ministério, né? Submeter a Softex e ao Ministério. Então, essa do CI Digital, por exemplo, foi provocada lá não podia ser muito diferente, né? Pelo Inatel, que é, né, uma das referências aí nessa área de hardware, de eletrônica, enfim. Então, a gente pode desenhar alguma coisa e submeter a proposta. E aí, tendo a aprovação, aí a gente vai ter uma coisa muito mais direcionada para os interesses, né, do setor. A gente vai justificar, claro, né, e vai tentar fazer de acordo com o interesse dos setores. Por exemplo, a residência primeira que o CEPED fez, teve uma grande colaboração de demandas das empresas do polo de informática, por exemplo, né? Então, foi o primeiro desenho feito. Os demais já foram atendendo outros setores. Aqui precisava do empreendedorismo e não desse modelo nosso de resolver problemas para uma empresa e empregar alguém. Lá era diferente, era gerar, né, novas empresas para essas empresas participarem de desenvolvimentos no regime de inovação aberta, ou desenvolver seus próprios produtos e ser mais um player no mercado. Respondi, Sandro? Muito bem. Valeu, Aguinaldo. Eu devo estar lá na City, viu? Estou combinando lá com Isabel para a gente fazer lá também. Ótimo. Mas quanto mais parceiros aí, Renato, Marcel,
demais colegas, quanto mais parceiros, eu acho mais interessante, principalmente pelo benefício, né, do que os associados ou as empresas do setor venham a colher efetivamente desses programas, mas também nessa direção, como conversei agora há pouco, aí, respondendo a Sandra, né, a gente poder uma participação mais ativa do setor. Assim, o que vocês estão precisando? E a gente vai tentar atender da melhor forma possível, inclusive podendo desenhar um programa específico, né? Isso depende da aprovação de recurso, claro, mas aí é papel do CEPED brigar por esse recurso e, com as devidas justificativas, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Tem conseguido até agora, né? Tudo tem sido muito bem justificado, né, para isso. Os recursos são sempre área de TIC, tá? Não tem outra. O objetivo final é aumentar a massa crítica de profissionais capacitados para atender as demandas do setor de TIC. E acho que isso é interesse comum de nós, né? De todos nós. Estou à disposição. Obrigado, Sandro. Valeu, Marcelo. Valeu, obrigado, Nada. Aguinaldo, Marcelo aí, e todos que participaram. Agora é lançar os projetos, né, e utilizar aí os benefícios, e aí a gente entender também aqui, Aguinaldo, foi bom você provocar, a gente precisa usar essa ferramenta, né, CEPED, para trazer benefícios, né? A gente tem, né, um dos nossos pilares aqui do planejamento estratégico desse ano, do ano que vem, fortalecer ficar mais nessa parte de educação, né? Entender como é que a gente vai colaborar, e a gente já entende que a trilha de aprendizado é uma coisa que a gente consegue, porque nós somos empresas que contratam e que entendem, né, das necessidades, né, dos profissionais. Então, agora é explorar essa possibilidade também, discutir contigo aí, certamente mais à frente vão surgir coisas novas aí, a gente vai conversar. Pronto. Aí, Sandro tem uma reunião agora, né? Eu tenho aqui o Sindesped, né? Já é um parceiro nosso, a gente tem que aí destacar, e acho que essa proximidade, né, com todos vocês, a gente já tem coisas mais avançadas lá com o Sandro, e a gente precisa trazer mais, né? Trazer mais associações, mais empresas, mais interessados do setor, o quanto mais, melhor, porque a gente está formando a categoria de base, né? A gente está formando, né? A base tem que vir forte. Então, a gente está tentando prover para vocês essa qualificação, que muitas vezes a gente sabe que quem acaba arcando é a própria empresa, porque as formações não são suficientes, as que saem das instituições, né? E vocês têm que acabar bancando, né, a formação complementar para poder atender a linguagem, as tecnologias, enfim, as coisas que vocês têm como necessidade. Então, você está exatamente, absolutamente correto, Renato, que a gente precisa, sim, dar uma olhada para essa parte de formação, porque é dessa qualificação que vocês vão ter melhores profissionais. Eu aposto muito nisso. Então, tem que aproveitar todas as oportunidades que surgirem. E, como disse, claro, né, no nosso estado, o CEPED sem sombra de dúvidas, o maior executor desses programas prioritários. É no Brasil, então, no estado, né, eu acho que é muito interessante essa aproximação. E a gente sempre executa com parceiros. Então, a gente procura tanto atender a parte formativa de conteúdo, cujo público-alvo são vocês, né? O público de capacitação são eles, mas o público-alvo é vocês entenderem que essa formação faz sentido. Então, aí, ok, a gente está indo numa mesma sintonia. Para isso, a gente precisa estar mais próximo. Entendeu, Renato? Tanto lá do âmbito, né, de Christian. Total. Né, e como é que chama mesmo o menino que está agora no lugar de Christian? Agora é Davidson. Davidson. Olhar no âmbito nacional, porque isso acontece no Brasil inteiro. Alguns programas são nossos, do Estado. Então, o CEPED se coloca como uma possibilidade, eu espero que vocês aproveitem, né, como um bom parceiro para a gente conseguir aprimorar essas formações e trazer resultados mais direcionados, concretos, onde vocês possam aí aumentar, né,
o suprimento de vagas que vocês têm hoje, né, ofertadas e que não encontram profissionais habilitados. Eu acho, assim, agradeço muitíssimo o convite. Aí o pedido é que essa gravação, né, ela seja disponibilizada para a gente massificar vocês pelos seus, aí, Kília, com seus mailings, seus canais diretos, tudo, para que todo mundo possa ver a oportunidade, né? Aqui a gente está trazendo uma oportunidade e buscando um apoio. Então, de novo, é uma relação de ganha-ganha que a gente precisa. Não estou pedindo um apoio sem deixar claro que vocês precisam ter uma contrapartida. A contrapartida pode ser o resultado do desafio, como também encontrar profissionais que sejam interessantes para vocês. Então, agradeço demais aí, Renato. Te devolvo a palavra, Kília, e se tiver mais alguma dúvida, eu continuo à disposição. Não, aqui é só agradecer. A gente tem que trabalhar juntos, viu, Aguinaldo? A CESP é só uma ponte aí importante, eu acredito que para o projeto, que temos aqui associados empresas que precisam realmente de profissionais mais capacitados, né, utilizar essa força aí, né, do CEPED, do MCTI, FITEX, a gente trazer benefício para as empresas. Acho que, no final, os projetos são feitos para isso, né? Mas emprego, e sem emprego não quer dizer nada. Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Magda tem uma pergunta. Eu transferi para o celular, que eu vou ter que pegar um tempo. Tá, é só um complemento, Renata, na verdade, você até já falou. Eu acho, Aguinaldo, que a gente precisa sentar um pouco mais, certo? Para, já com algo mais concreto do nosso lado, te apresentar. E a partir do que a gente entendeu, do que o CEPED pode nos auxiliar, certo? A gente está fazendo um trabalho sobre isso, e aí, assim que tiver concluído internamente, o Renato entra em contato para a gente ter um bate-papo mais específico, mais voltado, tá? Porque a gente tem levantado, foi feito um censo com os associados, então a gente já tem um pouco de material aí das nossas necessidades, e o que você trouxe casa muito com elas. Agora, a gente aqui precisa se organizar aí, a gente já está fazendo isso para poder sentar com você e ser mais objetivo. Certo? Pronto, Magda. Assim, também é interessante, né, destacar que eu entendo, são dois espectros, né? Um é esse mais direto e objetivo, que é o que a gente tem para o programa agora, né? O que a gente precisa dar acesso? A visibilidade e a divulgação para que as empresas apresentem os desafios, cada uma sabe da sua realidade, não precisa ser, né, definido em colegiado, e é o que nos interessa agora para poder cumprir a meta do programa, né, e atender aos anseios de vocês já experimentarem. Né? Não tem coisa melhor, por exemplo, de um processo seletivo, você botar um problema na mão e mandar resolver. Ali você consegue avaliar tudo, todas as competências, tudo que você precisa. Então, esse é um ponto. As outras, né, como você bem colocou, acho que dizem respeito à CESP como associação, né, como instituição, que aí sim, de uma maneira mais articulada, né, mais estruturada, a gente pensar em propostas futuras, como é que isso se desenha, quem seriam pessoas, é importante, né, para uma associação destacar um grupo pequeno para que, ou uma pessoa que seja o ponto focal, para que a gente faça as discussões e depois isso vocês reverberem internamente. Então, pessoas da diretoria que sejam representativas, acho que isso é extremamente válido e assim, muito interessante para nós, porque quanto mais a gente conseguir justificar que a gente tem público para aceitar um programa, isso é importante, mais chances a gente ter de aprovação. Então, por exemplo, eu tiro da minha cabeça que precisa desenvolver, né, fazer uma formação voltada para a cibersegurança. Mas eu não tenho evidências de que eu tenho interessados nesses profissionais em outro lugar nenhum. Então, quando vocês... Exatamente nisso, entendeu? Então, quando vocês oferecem essa proximidade, para nós é muitíssimo interessante. É uma relação que a gente vai estabelecer, né? E os resultados vai depender daquilo que a gente construir. Agradeço muito, viu, Magno?
Não, e ó, não se preocupa, que a divulgação que Ilha já vai fazer, a gente vai conversar para fazer de uma forma provocativa, certo? Com umas frases a partir das dores que eles já nos passaram, Ótimo. para que convide a eles a verem, né? E aí, qualquer dúvida, enfim, entrar em contato. Tá bom? Obrigada, Perfeito. Aguinaldo. Disponha Obrigada a sempre. E todos. assim, qualquer assim, demanda específica de uma região, de algum lugar, né, que queiram fazer encontros mais simples, mais direcionados, com pauta específica, aí que Ilha me aciona e já estou com a roupa de ir. Tá bom, combinado então. Obrigada a todos. Tá joia. Tchau, Tá joia. gente. Aí, Renato, pode Tchau, gente. finalizar aí a gravação. Tchau, obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.